Mais uma vez, feliz sábado. Convido a igreja para se pôr de pé, para juntos nos entoarmos o hino 502. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser. Eu quero ser um vaso novo, faz teu querer, Senhor amado. És oleiro e eu este vaso. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Amém? Amém. Agora, nós vamos, desde já, estar orando a Deus nesse momento e, assim, entregando a Deus o nosso coração. Quero desejar a todos um feliz sábado. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. E hoje nós estamos tendo algo diferente aqui, né? Algo inédito nessa igreja, que é exatamente o vídeo, o ao vivo. Então, tem pessoas que estão nos acompanhando através das redes sociais ali também. Então, feliz sábado para todos também, todos os amigos. Vamos orar nesse momento e vamos pedir a Deus sobre esta mensagem. Deus amado e soberano, nosso muito obrigado porque estamos aqui nessa comunidade e o Teu Espírito se faz presente em nós. Deus, nós oramos aqui para que o Senhor possa estar trabalhando em nosso coração e nos ajudando a sermos novas criaturas. E assim, Deus, que o Teu Espírito esteja presente em nosso coração, aqui falando através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos amigos, a mensagem de hoje é uma mensagem... Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu estudei outro sermão, mas eu vou pregar um outro sermão que eu não estudei. Vou ligar uma coisa com a outra. Vou ligar um tema que eu estudei com um tema que eu não... com que eu não estudei. O texto que eu quero ler com vocês está no livro de Jeremias, no capítulo 18. Acompanhem comigo aí Jeremias, capítulo 18. E vamos estar mais perto de Deus, estudando a sua palavra. Exato. Eu, inclusive, bem lembrado pelo irmão Pedro aí, recebi o nome de Jeremias em função do profeta. Aí,
eu sempre, quando eu era pequeno, o pessoal falava comigo, oh, Jeremias, o chorão. Eu tinha essa fama por causa do livro das Lamentações. Até hoje, em alguns lugares, quando eu vou aí, o profeta chorão chegou. Mas meu pai gostava muito das Lamentações de Jeremias. E aí, então, ele colocou um nome bíblico em mim e no outro irmão também, que é Moisés. Então, meu nome é uma homenagem a esse profeta. Mas aqui em Jeremias 18 fala um texto interessante. 18:1. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à obra sobre as rodas. E como um vaso que o oleiro fazia de barro, e se lhe estragou na mão, e tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro à casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como um barro nas mãos do oleiro, assim sois vós em minhas mãos. Olha que texto extraordinário esse aqui, o texto do profeta Jeremias. Quando eu leio essa passagem, eu penso num ato que aconteceu lá no Gênesis. Veja, lá em Gênesis, a criação do homem. Aqui, exatamente, está se tratando de uma palavra ilustrativa. O profeta Jeremias foi orientado pelo Senhor a descer à casa do oleiro. Desce à casa do oleiro e lá tu ouvirás as minhas palavras. Então, quando ele desceu à casa do oleiro, a palavra do Senhor diz que o oleiro estava com as rodas ali, né, fazendo o seu trabalho, o seu trabalho de fazer o barro, o vaso de barro. Você sabe que quando o oleiro faz o vaso, e o vaso em algum momento ele racha, o que faz o oleiro? Ele quebra o vaso e faz tudo de novo. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Você já parou para pensar na música que nós cantamos aí? Quebra a minha vida e faça de novo? Como assim? Você sabia que o processo de quebrar a vida tem a ver com dor, com sofrimento? Ou seja, não pense você que você vai ser quebrado e você não vai ter provação nenhuma. Você vai ter provação sim. Então, muitas vezes as provações vêm sobre você porque, de fato, o Senhor está quebrando a sua vida. E talvez você seja uma pessoa que seja cristã, que já conhece a palavra, e você, como o Fábio falou aqui agora há pouco na lição, você pergunta muito: Deus, por que Deus está permitindo isso comigo? Por que isso está acontecendo? Eu sou um cristão, eu sou um fiel dizimista, eu sou uma pessoa que persevera, e por que eu estou passando por essas provas? É porque o Senhor está mudando você, está modelando você. E tem uma coisa, a rachadura aqui no vaso, que eu falei, muitas vezes tem a ver com o nosso pecado, com as nossas imundícias, com aquilo que nós fazemos que não agrada ao Senhor. E eu gostaria de lhe dizer uma coisa nesta manhã. O Senhor quer fazer você de um novo vaso. Mas Ele vai ter que quebrar tudo do vaso. Ele vai ter que tirar de você o coração de pedra e dar a você um coração novo. O profeta Jeremias fala assim, que o Senhor disse: Não posso eu fazer de vós como faz o oleiro à casa de Israel? Então, igreja, o Senhor está perguntando: será que eu não posso fazer de você como faz um oleiro que quebra o vaso quando vê o vaso rachado, quando há algum problema? Claro que sim, porque aí vem o ato da criação que eu falei.
Porque eis que como um barro nas mãos do oleiro, somos nós nas mãos do Senhor. O que Jeremias está dizendo aqui é que Deus é que nos moldou, Ele nos criou, Ele nos formou, né? Lá em Gênesis 2:7 fala isso, de que nós somos formados à imagem e semelhança de Deus, mas aí muitas vezes o que é que acontece conosco? Pecado. Pecado. Às vezes é uma traição com a esposa, é um problema no casamento, é uma mentira, é um engano, é uma mágoa no coração. E eu vou dizer uma coisa para você, não é fácil não. Você ser um cristão autêntico e não ter problemas, é difícil. Aqui para nós, até dentro da igreja tem pessoas que pisam na gente. E a gente tem problema, às vezes a gente tem assim uma situação que nos incomoda. Eu mesmo vivo assim, pensando, às vezes eu me pego pensando assim, mas Senhor, por que algumas pessoas me tratam de maneira diferente? Exatamente, tem pessoas no nosso meio que, assim, embora sejam irmãos, são pessoas que não têm aquele comportamento como deveria ter como um irmão conosco. Aí então, eu fico pensando, mas Senhor, por que eu muitas vezes sou tratado assim? Aí vem, se for uma pessoa de personalidade mais forte, já é uma pessoa que revida, né? Quando fala uma coisa, revida, e aí tem aquela coisa toda. O que eu quero dizer é uma coisa. A lição da semana falou sobre mudar o caráter. E mudar o caráter precisa de o quê? De um processo de conhecimento, de intimidade. E aqui no texto de Jeremias, o Senhor está dizendo que Ele quer fazer com você o processo de mudança de caráter. Sabe por que nós somos assim? Muitas vezes um povo frio, que não tem assim fervor, amor pelas coisas de Deus, amor pela obra do Senhor, porque muitas vezes nos falta intimidade, nos falta se deixar colocar na mão do oleiro e dizer assim, Senhor, eu quero ser usado como vaso. E aí você vai ser como um vaso, um instrumento nas mãos do Senhor para alcançar outras pessoas. Queridos, hoje nós precisamos entender uma coisa. Precisamos ser uma influência no meio do povo de Deus. Mas como assim? O que tem feito você assim para influenciar a vida de outras pessoas? Hoje nós temos as redes sociais, o TikTok e outras mídias sociais que nos ajudam a se conectar com pessoas que você posta uma coisa e viraliza rapidamente. E eu fico impressionado. Outro dia eu postei um vídeo assim no TikTok. Foi um vídeo engraçado, assim, um marido fazendo uma brincadeira com a esposa, dando um dinheiro a ela para ela fazer o cabelo e tal. E ele fez de uma maneira assim, bem engraçada, dizendo que ele ia dar um castigo àquela mulher. E aí o vídeo ficou bem engraçado, porque as pessoas acharam que ele ia bater a princípio, mas depois, quando chegou no final do vídeo, não, o castigo é tome, vai para o salão de beleza. Aí pronto, as pessoas começaram a curtir esse vídeo, começaram assim, ver em vários lugares, mais de 400, para você ter ideia, mais de 400 mil visualizações teve esse vídeo só numa rede social minha. Eu fiquei pensando, nossa, que poder, que influência eu tenho na minha mão, hein? É a rede social, ou para o bem ou para o mal. Mas eu estou dando um exemplo das redes sociais, porque você utiliza, você pode utilizar ou para o bem ou para o mal. Nós estamos utilizando aqui agora para o bem, para alcançar pessoas. Mas agora eu pergunto, você na comunidade, fora das redes sociais, tem sido uma influência para as pessoas? Será que você é uma pessoa que eu possa dizer assim, essa pessoa, ela
pode ser uma influência para mim. Ela é um vaso de bênção na minha vida. Será que essa pessoa aqui ela é uma pessoa adequada? Aí a pessoa olha para você e diz assim: o que eu poderia ver nela que é realmente uma coisa boa? Porque tem pessoas, como eu disse já agora há pouco, no nosso meio, que são pessoas de dupla personalidade. Aqui são uma coisa, lá fora são outra. Mas nós temos que ter um caráter autêntico. Não ser dupla personalidade jamais. O que eu quero dizer é uma coisa: seja uma influência na vida das pessoas. Eu fico impressionado que, às vezes, com o alcance das redes sociais, aí, do YouTube, do TikTok e de outras redes, pessoas são batizadas através de pessoas que são influência. Tipo, eu estou aqui e pessoas em outros lugares, em outros estados, são alcançadas através de uma oração, através de uma mensagem. Por quê? Porque se eu me disponibilizar para fazer o bem para as pessoas, para alcançar as pessoas, sabe o que é que acontece? Deus vai me usar. Deus vai me usar como uma bênção para a vida das pessoas. E é isso que Deus quer fazer com você na sua comunidade, na sua igreja, no seu trabalho, em tudo, em todo o seu setor. Agora, nós temos que usar as ferramentas que temos para a pregação do Evangelho. E aí? A gente precisa estar sendo um canal de bênção para a vida das outras pessoas. Infelizmente, nós temos no meio do povo de Deus casos como o de Acabe. Acabe foi uma péssima influência para o povo de Israel. Foi um vaso rachado. Porque ele assumiu o reino do norte, lá de Israel, né, que antes era apenas um reino, depois se dividiu em dois, e o reino de Acabe, que era ali a parte de Samaria, ficou exatamente um reino totalmente devastado pela idolatria, pelo pecado, pelas coisas erradas, porque ele se permitiu deixar ser uma influência na vida, na verdade, porque ele permitiu se influenciar por uma mulher que era de outro povo, que era Jezabel. Ele, primeiro, entrou em julgo desigual, coisa que não deveria ter acontecido. Muitos jovens cristãos estão entrando em julgo desigual, estão tendo problemas com relacionamentos hoje porque estão desobedecendo a ordem do Senhor. Acabe fez isso. Acabe, segundo o texto de 2 Reis, a Bíblia fala, né, que no livro dos Reis ele entrou em julgo desigual com Jezabel, e o fato foi que Jezabel influenciou pessimamente a sua vida. Mas aí então nós vemos, né, que Elias, inclusive, Elias, que era um grande influenciador da época, o profeta Elias desafiou Acabe, desafiou Jezabel e disse: olha, o Deus que eu sirvo é o Deus verdadeiro, e o Deus Baal, o Deus de vocês, não é Deus verdadeiro coisa nenhuma. Ele não passa de um Deus criado por seres humanos. E aí Elias, através de sua influência, ele levou, né? Ele na verdade foi até o Monte Carmelo, e lá no Monte Carmelo ele orou e o fogo desceu sobre o altar. Enquanto os profetas de Baal passaram o dia todo, a manhã toda, gritando, falando, se mutilando, e Baal nada respondia. Só precisou um momento para Elias orar e o fogo descer. Então, que tipo de influência tem sido você? Você tem sido influência ou tem se deixado ser influenciado? Elias poderia ser mais um na história,
mas não foi. Ele foi um vaso de bênção. Então, ó, nós podemos ver também na Bíblia a história do apóstolo Paulo. Paulo primeiro foi um homem que perseguiu os cristãos. Ele era Saulo antes, né? Saulo de Tarso. Mas um dia, a Bíblia conta que ele teve um encontro com Jesus. E no livro de Atos dos Apóstolos, tem uma história interessante. Veja só como Deus usa as pessoas. Atos dos Apóstolos, capítulo... Vamos ver aqui, Atos, capítulo 9. Atos, capítulo 9. A Bíblia diz que Saulo estava indo para Damasco. Quando chega no meio do caminho, o que acontece? Uma visão. E de repente ele cai do cavalo. E ali ele ouve uma voz do Senhor falando: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E aí então, a Bíblia diz que ele fala: quem é, Senhor? E aí ele fala: eu sou Jesus, aquele que tu persegues. E a partir daquele momento, Saulo, agora ele ficou cego. Mas ele precisou ficar cego para poder ver. E ver a glória de Deus. E o fato aqui é o seguinte, que enquanto Saulo estava cego, ele foi levado para a casa de alguém. E depois, né, enquanto Saulo orava, a Bíblia diz que o Senhor apareceu a um outro homem, que era exatamente Ananias. E Ananias, no verso 10 aqui, Atos 9, verso 10, diz assim, ó: ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor numa visão. Olha só, para Deus aparecer numa visão é porque ele era uma influência, uma boa influência naquele tempo. Ele era um homem de Deus. Ananias, ao que ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor ordenou: dispõe-te, vai para a rua que se chama Direita, na casa de Judas, e procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperes a visão. Mas o verso 13 diz assim: Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. E eu lhe mostrarei o quanto te importa sofrer pelo meu nome. Ananias falou assim: Senhor, mas como é que eu vou se esse homem disse que vai prender a gente, vai matar a gente? É para eu ir lá ver, orar para aquele homem? O Senhor falou com Ananias: vai ter com ele, porque ele teve uma visão de alguém que estava orando por ele. E aí então Ananias hesitou, mas o Senhor falou assim: vai, porque este é para mim um instrumento. Outras versões dizem assim: é um vaso. Então, o vaso é um instrumento que Deus quer usar. E ele, de fato, quando é usado, é para alcançar pessoas. Você quer ver você alcançar essa comunidade toda aqui? É você ser uma bênção nessa comunidade, ser cheio do Espírito. Ananias era cheio do Espírito Santo, não era cheio de si. Muitos de nós somos cheios de si e não somos cheios do Espírito. A nossa associação aqui, né, a Associação Bahia Central, está propondo aí um período de 50 dias, né, de poder para você ser cheio do Espírito. E esse 50 dias
São 50 dias não apenas para você orar, Senhor, me batiza com o Espírito. Não é só isso não. É você ter ação também. E qual vai ser a ação que você vai ter? Pregar o Evangelho. E pregar o Evangelho não é só aqui dentro da igreja, não. É você sair para alcançar as pessoas, visitar as pessoas, dar estudos bíblicos, você fazer a parte na missão. Mordomia cristã é isso também. Hoje, inclusive, nesse sábado de mordomia, que é o 3º sábado do mês, é importante você entender o seguinte, que a mordomia cristã também é fidelidade na pregação do Evangelho. E o Senhor está desafiando você a ser um mordomo fiel, com os seus talentos, com os seus dons, para ser um vaso a alcançar pessoas lá fora. A influência que você tem pode ser uma bênção na vida de outras pessoas. Mas eu não quero, mas eu não vou. Tem gente que cria problema, né? Às vezes. Não, mas por que você está fazendo isso? Assim, às vezes tem pessoas que na verdade querem criar problemas na situação, com situações tipo, não, eu não vou, eu não quero. Mas por quê? Por que está chamando eu? Chama outro. Não, o Senhor escolheu você. O Senhor escolheu você para pregar o Evangelho. O Senhor chamou você. Agora, você vai negar o chamado que Ele tem para a sua vida? Vai dizer não? Temos que dizer sim. Temos que dizer sim para Jesus. O Senhor está nos chamando, então vamos. Está aqui o vaso. O vaso está rachado, está quebrado. Precisa ser uma influência desse mundo. Mas se coloca nas mãos do oleiro, que ele vai quebrar você. Ele vai permitir você passar por provas, como eu disse. Você vai sofrer muitas vezes no seu casamento, na sua vida, assim, no seu trabalho. Você vai ter lutas, você vai ter provas. Mas para que você seja um novo vaso, você precisa ser assim, passado pela mão do oleiro para que você tenha uma nova vida com ele. É uma nova experiência. Saulo precisou ficar cego. Isso é ser passado pela mão do oleiro. E depois ele se tornou a ver. Ele tornou a ver. E quando ele tornou a ver, ele se tornou um novo homem, uma nova pessoa. Jó era uma pessoa também que era íntegra, diz a palavra, né? Um homem honesto, fiel a Deus, mas ele também passou pelas mãos do oleiro. E a prova de Jó é considerada uma das maiores de toda a história da humanidade, né? Que ele passou, a luta que ele viveu. Mas Jó também foi moldado, e no final das contas ele disse que a experiência que ele teve com o Senhor foi a melhor que ele teve na sua vida. E assim muitos outros personagens bíblicos tiveram que passar pela mão do oleiro. Davi foi um deles também. Davi teve o pecado do adultério, sofreu, teve problemas em sua família, mas no final da sua vida também reconheceu o Senhor. Salomão também, um outro. Salomão também, em certo momento, ele é considerado uma boa influência também, né? Tipo, ele é um bom exemplo de gestão na questão de construção do templo. Ele foi um homem sábio, Deus deu sabedoria a ele, ele escreveu o livro de Provérbios, e ele escreveu Cantares e outros livros. Mas Salomão, em algum momento, se achou sábio demais e caiu. E aí entrou em julgo desigual novamente. Entrou em julgo desigual. Mais um caso na Bíblia de julgo desigual que a Bíblia retrata. E sempre quando se retrata isso, se retrata como pecado. Porque o povo de Deus entrava em apostasia. Salomão caiu. Mas Salomão se levantou também, ele passou pelas mãos do oleiro, e no final da sua história também, ele teve
o reconhecimento do Senhor. Enfim, vários outros personagens que eu poderia passar o dia aqui mencionando, passaram pelas mãos do oleiro e foram purificados no final das contas. E você vai ficar aí na boa só, apenas, eu estou bem aqui, eu estou tranquilo, a minha vida está ótima. Não, eu estou feliz, em paz com a minha família. Amém. Se você está feliz com a sua família, em paz, está tudo ótimo, amém, mas seja uma bênção. Seja uma bênção na vida das pessoas. O que o Senhor requer de você hoje é que você seja uma nova criatura. E o que adianta nós, muitas vezes, chegamos aqui no tanque batismal, fazemos aquele voto, Senhor, eu vou ser fiel ao Senhor, mas depois, logo, logo nos vemos caindo novamente. Quer dizer, eu quero dizer que quando você faz um voto consciente ao Senhor, você tem que ter consciência de que se você não cumprir aquele voto, você terá consequências. E hoje o Senhor está dizendo para você assim, eu quero moldar você, quero moldar suas ideias, quero moldar seu coração, quero mudar sua vida. Mas para isso você precisa fazer um voto sincero diante de mim. Tem que ser algo sincero, verdadeiro, não da boca para fora. O texto que eu quero compartilhar, o último, está no livro de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 36. Aqui é uma promessa de purificação. E essa promessa alcança você também. Não importa o que você esteja passando, se você tenha vivido em pecado, ou se você está apostatado dos caminhos do Senhor. Aqui em Ezequiel 36, verso 24, diz assim, ouça bem, olha só o que diz a palavra do Senhor. Tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos tirarei da vossa terra. Ezequiel 36, 25, Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias. De todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei um coração novo, porei dentre vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei o coração de carne. E diz o verso 10, o verso 30, o verso 27 diz assim, porei dentro de vós o meu espírito, e farei com que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e observeis. Olha só o que está dizendo o profeta aqui. Tomar-vos-ei dentre as nações que eu vos lancei. Porque aqui o exílio foi assim. O cativeiro foi assim. O povo de Israel foi espalhado. A família foi dividida para vários lugares. Aí foi um para lá, outro para cá, e outro para vários lugares. Aí a promessa aqui de restauração é essa. Que se aquele povo se voltasse para Deus no cativeiro, eles teriam a sua vida purificada. Eles seriam purificados, diz aqui. E aqui, nesse texto, fala que aspergirei a água pura sobre vós, e vos purificareis. E de todas as vossas imundícias vos purificarei. E vossos ídolos também. Veja que imundícia aqui e a dureza do coração está ligada com o fato da pessoa ter outros ídolos na vida. Ou seja, são pessoas que adoram outros deuses, que adoram deuses que não são verdadeiros, são os deuses falsos. Mas o Senhor quer tirar dentro de nós esse coração, que muitas vezes está apegado aos ídolos, à internet, a filmes, a outras coisas do dia a dia, ao trabalho, ao dinheiro. Às vezes tem alguma coisa na sua vida que está ocupando muito o tempo e tomando o espaço de Deus que deveria ser dado completamente a Ele. O Senhor está dizendo assim hoje para você: eu quero ser o primeiro,
eu quero ser a prioridade. Dentro de um casamento, a esposa e o marido têm que ter um como o outro como prioridade. Ou seja, você não pode ter amigos fora e amigas fora. Tipo assim, no sentido, a esposa ter outros melhores amigos fora, sendo que o primeiro tem que ser o seu esposo. Você não deve ter muita amizade com pessoas de fora que não estejam dentro do seu relacionamento, é o que eu quero dizer. A primeira pessoa que tem que ser amiga, assim, mais íntima, é o seu cônjuge. Então, entenda o que eu estou dizendo. Deus é como um esposo para a sua igreja. E nós não temos que ter outros deuses como amigos para nós adorarmos. Eu venho aqui, adoro a Deus, presto culto, faço minha oração, mas em casa eu tenho outros deuses que estão me esperando depois. E aí? Você está com o coração dividido? Não. O seu coração tem que ser inteiramente de Deus, assim como o seu coração tem que ser inteiramente do seu esposo ou da sua esposa. Então, hoje é dia de você fazer esse voto, esse compromisso, de estar na presença do Senhor, como um vaso. Ele quer assim quebrar você. E como um vaso ele vai moldar você. Mas como o seu, como o Deus que ele diz que ele é o esposo da igreja, ele quer ter um compromisso conosco. Ou seja, o vaso rachado é feito em um vaso novo. Mas esse mesmo vaso é tão precioso que ele quer assumir o compromisso de usar esse vaso para ser uma bênção na vida de outras pessoas. Para isso precisa haver uma união, um compromisso, relacionamento. Você precisa conhecer a Deus, não só de nome, mas de experiência também. Tá bom? Então estejamos assim, firmes na presença do Senhor. Eu me lembro que as redes sociais que eu utilizo tem um foco voltado para a pregação, seja o TikTok, o Instagram, o Facebook, sempre tem alguma coisa relacionada. Aí então o que acontece? No ano passado, no período da pandemia, eu criei um Instagram novo. E aí então eu disse, bom, vou mandar umas mensagens aqui um dia. Eu saí seguindo as pessoas e mandei uma mensagem para alguém. Resultado, mandei uma mensagem para uma jovem. E essa jovem, ela mora lá na cidade de Aimorés, em Minas Gerais. E essa jovem, ela, naquele período, estava num momento muito difícil. Eu não sabia disso. A gente tinha parado de se falar, tinha 2 anos pelas redes sociais, e não nos falávamos. Isso porque ela havia entrado em relacionamento julgo desigual com alguém, e aí a pessoa exigiu com que ela se afastasse de algumas amizades, e eu fui uma delas. Mas aí então o resultado, eu mandei aquela mensagem e a jovem falou assim, eu estou precisando de oração. E a mensagem foi exatamente, Deus ouviu suas orações. E ela falou, estou precisando de oração agora. Aí eu já tinha o número do WhatsApp dela, mas eu não ficava lá mandando mensagem, trocando mensagem. Aí eu chamei ela pelo WhatsApp e disse, vamos conversar. E aí ela contou a situação, né? De que ela estava afastada, de que ela estava precisando de ajuda e tal. E ela estava chorando naquela hora quando eu mandei a mensagem. Aí então, eu peguei, eu tenho um hábito de fazer a oração no áudio, e fiz uma oração e mandei para ela. Passou. No outro dia de manhã, no outro dia de noite, na verdade, ela me deu a seguinte notícia, ó, eu estou assim, com uma notícia para te dar. O que foi? Decidi voltar para a igreja. E eu já chamei o pastor já veio aqui, já decidi, vou voltar e já marquei o dia do batismo. Dia 27 de abril do ano passado, ela me mandou o vídeo e eu assisti pelo
canal do YouTube da igreja, no batismo dela, à distância. Você vê, ó, eu estou aqui, a rede social é um meio que eu posso utilizar. Mas você vê, ó, quando eu me coloco para ser uma bênção na vida das pessoas, sejam aqui no presente, entre nós, ou também através das mídias, Deus usa você. Eu nunca vi essa mulher na minha vida, nunca vi, nunca abracei, nunca toquei nela. Mas eu tenho uma grande amiga. Por quê? Porque é uma pessoa que eu posso sempre contar com ela e ela pode sempre contar comigo. Por quê? Porque eu posso ser uma bênção na vida dela e ela pode ser uma bênção na minha vida. Você está entendendo? Deus quer te usar para ser uma bênção na vida das pessoas. Agora nós teremos o hino. Você coloca aquele hino do inário aí, o 326, se eu não me engano, o vaso de bênção. É um hino do inário muito bonito que quer dizer: quero ser um vaso de bênção. É 326 ou 327, é uma coisa dessa. Eu sei que é um hino muito bonito. É muito bonito. E eu quero que você faça essa oração comigo nesse momento. Quero ser um vaso de bênção. Quero ser assim um instrumento para alcançar as pessoas. E Deus vai usar você para ser uma bênção na vida daqueles que tanto precisam. Pode colocar? Ser um vaso de bênção, se um vaso escolhido por Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vem lá dos céus. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. És submisso pra Deus ser visto, tudo consagro, te adora, Senhor. Quero ser um vaso de bênção, para todos os dias trazer aos curvados que vivem nas trevas o perdão de Jesus conhecer. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. És-me submisso pra Deus ser visto, tudo consagro, te adora, Senhor. Quero ser um vaso de bênção, se um vaso de bênção sem par, avisando que crentes em Cristo, jubilosos no céu hão de entrar. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. És-me submisso pra Deus ser visto, tudo consagro, te adora, Senhor. Para ser um vaso de bênção, eles têm uma vida real, uma vida de fé e pureza, revestida do amor divinal. Faze-me vaso de bênção,
amor. Desde São Cristo, pra teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Amém. Senhor Deus, consagramos-te tudo nas tuas mãos, o nosso coração, o nosso ser, a nossa vida, e assim nós te rogamos que o Senhor nos use como influência na vida daqueles que tanto precisam. Que a tua graça, Senhor, alcance a nossa vida. Nós oramos por essa igreja que aqui se encontra reunida, que o Senhor possa estar enchendo do teu Santo Espírito a cada irmão, a cada pessoa. Nós oramos aqui, ó Deus, para que cada um seja uma bênção nessa comunidade e assim seja luz nesse mundo também. Também, Senhor, nós estamos orando pelos amigos que estão acompanhando ali através do vídeo, Senhor. Que o Senhor possa estar visitando cada pessoa, desde já cada família ali representada, e o Espírito Santo também possa estar pairando sobre a vida dos teus filhos. E assim, ó Deus, que eles também possam um dia aceitar a Cristo e viver para ti aqui na terra, louvando e engrandecendo ao teu santo nome. É em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Amém. Que Deus abençoe a vocês, tenham um ótimo sábado e assim nos vemos. Nós queremos agradecer assim, né, uma entrevista por estar conosco nesse sábado, poder assim repartir conosco.